Olá, boa noite. Como vocês estão? Aqui estamos bem, tranquilos. Hoje o tempo está mais fresco, mais gostoso. Então, eu gostaria de trazer para vocês: desperte o imã interior. Que imã interior é esse? Hoje eu quero falar um pouquinho mais de assuntos e de pessoas nessa sociedade, psiquiatras principalmente, que trabalham com a psiquiatria e a religião. E eles trazem uma visão muito interessante. Aí tem alguns nomes que eu vou trazer para vocês: Gilberto Freire, Joe Dispenza, dentre outros. E esses psiquiatras, eles estudam e estudaram e vêm estudando a mente já há algum tempo. Então, vamos relacionar o que nós estamos buscando com a própria ciência. Não é um achismo, não é algo encantado, não é algo que as pessoas não podem ter oportunidade de alcançar. Pelo contrário, é muito simples, tanto que é explicado pela ciência de uma forma muito tranquila. E aí eu quero mostrar que ciência, fé e práticas para atrair oportunidades e riquezas podem estar em você. Ou seja, você não precisa se tornar um imã só para lembrar quem você é. Se você acredita que atrair oportunidade é questão de sorte, esta live vai te mostrar que nós vamos virar essa chave hoje. Então eu quero que vocês anotem, prestem muita atenção nessa chave, nessa palavra. É uma frase, é uma citação de Gilson Freire. Ele diz assim: a mente é o espelho da alma. Que mente é o espelho da alma? Vamos pensar. Nós somos campos eletromagnéticos em movimento. Joe Dispenza também fala isso. A mente, segundo Gilson, não está no cérebro. Ou seja, ela está fora do cérebro. Ela é uma energia pessoal. Ela é um campo, um código, onde ele emite sinais e atrai respostas compatíveis. Boa noite a todos. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela presença. Rian, Sara, Júnior, agradeço o carinho e a atenção de vocês. Então, essa relação entre mente, corpo e energia pessoal é o que eu quero conversar com vocês um pouquinho hoje. Quero falar como isso funciona, como essa mente, como campo de energia vibracional, ela pode modificar o seu dia a dia, a sua vida. Essa afirmação de Gilson Freire, que diz que a mente é o espelho da alma, ele diz assim, que quando a mente gira em desordem, ela faz o quê? Manifesta doença nesse corpo físico. Lógico que quando ela vibra em harmonia, ela vai atrair cura e um progresso. Ela ressoa profundamente com a compreensão de que a nossa realidade interna se reflete na nossa experiência externa e que isso inclui a nossa saúde e as oportunidades que surgem em nosso caminho. Nesse sentido, eu gostaria que vocês considerassem alguns aspectos. A mente como um campo de energia. Por que como um campo de energia? Porque é assim que a ciência moderna trata. E se ela trata dessa forma, se nós somos campos eletromagnéticos em movimento e a física quântica nos mostra que a matéria, em seu nível mais fundamental, é energia vibrando em diferentes frequências, quem seriam nossos pensamentos, nossas emoções? Nossos pensamentos e emoções, embora pareçam abstratos, são também formas de energia que emitem suas próprias frequências vibracionais. Aí, Joe Dispenza, ele é muito conhecido nos Estados Unidos e no Brasil também. Por quê? Porque a fala dele diz que pensamentos intensivamente, esses nossos pensamentos e sentimentos, eles vão criando ao nosso redor um campo eletromagnético, coerente ou incoerente. Como assim? O estado mental emocional, o mental e o meu emocional, caótico, ele vai se tornar negativo. Então, a minha energia que eu vou ressoar vai ser uma energia desorganizada.
completamente desordenada. E aí, nesse sentido, nesse campo desordenado, como é que eu posso ter paz? Como é que eu posso... Ai, desculpa, Átila, hoje eu não consegui ainda, e me desculpem a todos que eu falei que estaria lá no YouTube, mas acabou tendo um probleminha e nós não conseguimos entrar no YouTube, por isso que nós voltamos aqui para o Instagram. Mas eu espero que até a próxima semana já tenha resolvido e aí eu consiga falar um pouco mais para vocês, através do próprio YouTube, que tem uma expansão maior nesse momento do que o Instagram. Nesse momento, aqui tá um pouco embaçado também, eu tô vendo, não sei o que tela o que tá acontecendo, mas acredito que possa ser talvez o telefone. Então, esse estado mental e caótico e negativo, é lógico que ele vai gerar, então, essa energia desordenada, enquanto aquele estado de paz vai trazer, com amor e intenção clara, vai produzir um campo mais harmonioso e poderoso. Isso nós podemos perceber através das pessoas com quem a gente convive. Tem pessoas que nos traz paz, tem pessoas que nos deixam irritada, incomodada. Por quê? É a vibração daquela pessoa, é o que ela está trazendo. Então, segundo Dispenza, é fundamental a gente acessar o potencial de cura que está dentro de nós. Por quê? Aí nós vamos influenciar a nossa realidade, tudo que estiver ao nosso redor. A ideia de que a mente não está limitada ao cérebro já é uma perspectiva que encontra eco em diversas filosofias e tradições espirituais. E eu fui buscar essas tradições espirituais para trazer para vocês onde isso existe e desde quando tudo isso acontece. Então vamos pensar assim. No hinduísmo, há quanto tempo nós temos hinduísmo? A consciência cósmica lá é chamada de Brahma e a alma individual de Atman. O que o hinduísmo diz? Que existe uma consciência universal e onipresente, da qual todas essas almas individuais fazem parte. Ou seja, o hinduísmo já dizia isso. A nossa ciência ainda não falava nada nesse sentido. A reencarnação também. A crença na reencarnação, ela implica em dizer que essa essência de pessoa, incluindo mente e consciência, continua existindo após a morte física, do corpo físico, e transfere-se para um outro corpo. O que isso quer dizer? Que temos também outros ensinamentos que vêm do yoga, que vêm da meditação, que diz a mesma coisa. As práticas de yoga e meditação, elas procuram transcender aquele pensamento que é discursivo, um pensamento onde diz que você pode alcançar estados de frequências mais elevados. Como é que eu faço isso? Isso através da minha atividade cerebral ordinária. Eu posso ir além desse cérebro. Bom, se eu tenho hinduísmo, se eu tenho reencarnação, se eu tenho yoga, meditação, eu tenho também no budismo. O budismo diz a mesma coisa, que ele enfatiza que o poder da mente na criação da nossa experiência da realidade, ela tem uma influência muito além da percepção sensorial. Porque ela diz, porque nós podemos ir além. E é isso que nós, no dia a dia nosso, aqui no nosso país principalmente, nós não temos muitos contatos com essas religiões. Normalmente nós estamos em religiões tradicionais cristãs. E aí, na religião tradicional, nós não vamos encontrar essa fala. Nós vamos encontrar na ciência e nessas religiões. Outra possibilidade que nós temos também de encontrar essa diferença entre essa mente, nesse cérebro, e uma mente além, é no que se chama de reencarnação samsara, que é similar ao hinduísmo. É a crença na reencarnação que implica uma continuidade dessa consciência. Temos também no taoísmo. Então vocês vão observar que nós temos muitas coisas lá no Oriente, muito mais do que aqui no nosso Ocidente. Então observem, todas as vezes que vocês estiverem lendo a respeito de alguma cultura, é muito importante conhecer esse passado para entender qual é a cultura, vamos assim dizer, qual é o pensamento daquele lugar. Aqui no Brasil,
nós temos nas nossas tradições indígenas esse pensamento. Por quê? Não só no Brasil, mas no mundo todo, eles têm crenças que veem a mente e o espírito como seres e entidades separadas, ainda que estejam numa mesma pessoa. Então, os rituais, o xamanismo, as crenças ancestrais, elas vão trazer a comunicação com seres chamados espíritos ancestrais e de outras dimensões, onde eles conseguem criar outra realidade, conhecer e ter outras realidades. Também temos uma filosofia chamada perene. Essa filosofia é uma das correntes da filosofia que diz que a perspectiva filosófica e espiritual existe, então, o que a gente chama de verdade metafísica. A verdade metafísica, ela diz que forma a base doutrinária de todas essas tradições religiosas. Percebam que o que eu estou falando para vocês não é algo que saiu da minha cabeça, não é algo que é uma criação de alguém que não teve nenhum conhecimento. Pelo contrário, a nossa ciência, os estudos dos psiquiatras é que mostram isso. E aí Gilson Freire parece se alinhar exatamente com essa visão, onde o cérebro atua como um receptor e processador de informações. Essa situação de processar informações como um receptor vai trazer um campo mental extremamente vasto. Então nós vamos ter o que se chama visão energética. Por isso que quando eu falo em terapia, nós temos terapias holísticas, terapias energéticas, terapias onde você pode trabalhar tanto com uma base teórica, como com outras bases energéticas, onde esse corpo, esse cérebro, seria um órgão através do qual essa energia mental vai se interagir e vai se modificar no mundo físico. Aí nós temos as vibrações da mente. Então não seriam só meros impulsos elétricos, percebam? Esses impulsos, eles vão além, padrões energéticos que vão carregar intenções e informações. Então, pode existir uma desordem vibracional e uma manifestação de doença? Pode. Gilberto Freire, não, desculpa, é Gilson Freire. Gilberto Freire é pedagogo, é outra área. É que o nome é tão parecido, e aí a gente acaba trazendo o nome de tanto ouvir o Gilberto Freire, mas não, é Gilson Freire. Quando essa mente, então, ela entra em desordem, a minha mente entrou em desordem, significa que eu estou preso onde? Padrões de pensamentos. Padrões de pensamentos negativos. Por isso que quando alguém diz assim, nossa, você está com uma doença X, você diz assim, opa, parado aí. Eu ainda vou consultar outros médicos, eu vou verificar o que está acontecendo e depois eu vou ver como tratar. Mas se eu entrar numa situação de negatividade e já começar a pensar, o mundo acabou, eu acabei, eu não vou viver muito tempo, isso e aquilo, eu vou realmente trazer isso tudo para o meu corpo. Mas quando eu trago uma outra informação e eu começo a alimentar o meu cérebro, a minha emoção, com pensamentos mais positivos, a probabilidade de cura é muito grande. Inclusive, a gente já ouviu falar, e eu já li a respeito, dizendo que se eu conversar com a pessoa, ela está doente, eu der um placebo para ela e dizer que aquele placebo vai trazer a cura, a sugestão que ela tem na mente dela vai fazer com que ela acredite e realmente vai dar certo. Então, é muito importante pensar que vibração eu estou trazendo. O que eu estou trazendo neste momento para esse mundo, para esse lugar? Raiva, ressentimento, falta de perdão, desculpa, não consegue atrair coisas boas. Vai trazer, sim, uma desordem energética na sua vida pessoal. Vai criar uma dissonância que pode se manifestar no corpo físico como a doença, que é a perspectiva psicossomática, onde a própria medicina diz que existe uma forte relação de ligação entre os estados mentais e a saúde física. Bom, estresse crônico é o que nós temos. Vivenciamos muito esse estresse. Ele é resultado do quê? Dos nossos pensamentos, que são ansiosos. E isso pode nos levar a doenças? Sim, a muitas doenças. E a teoria, então, do Gilson Freire diz que essa visão sugere que essa vibração desordenada da mente
vai enfraquecer o meu sistema energético. A partir do momento que enfraquece o meu sistema energético, ele torna o meu corpo suscetível a doenças. Então, o que eu tenho que fazer? Buscar a minha harmonia vibracional e atrair a cura e o progresso. Então, quando a minha mente vibra na harmonia, eu estou cultivando pensamentos positivos, emoções elevadas, como amor, alegria, gratidão e crenças que vão fortalecer este local. Aí eu preciso de algo chamado coerência vibracional. Por quê? Para que meu corpo, meu campo energético esteja protegido. Quando eu digo assim, eu saio de casa e me coloco dentro de um lugar, de um espaço físico, onde nesse espaço físico eu vibro que eu estou protegida, nada vai te acontecer. Então, eu tenho milhões de exemplos na minha vida para mostrar como isso pode acontecer com muita leveza e muita tranquilidade. Essa história eu não quero questionar ninguém, mas eu digo, essa Covid não chega perto do meu corpo. Ah, mas você não tomou vacina? Bem, aí é uma outra situação. Não. Por quê? Porque eu não acredito que nada que vai colocar no meu corpo vai trazer nesse momento uma situação diferente para ele, vai me proteger. Pelo contrário, eu entendo que se eu trabalhar na minha mente e no meu corpo, fazendo com que ele se desenvolva, ele tenha um sistema imunológico forte, ele tenha um sistema linfático, onde eu vou trabalhar todos os meus órgãos internos, meu sistema nervoso, trabalhando forte, sabendo que ele tem que lutar contra determinadas situações que são colocadas no dia a dia e outras ele pode relaxar um pouquinho, tendo momentos de lazer e momentos de trabalho de forma equilibrada. Quando a gente faz isso, a vida da gente muda. Por que as pessoas que estão com 100 e poucos anos na área rural e que não estão envolvidos com o nosso dia a dia da casa, de uma vida urbana, cheia de conflitos, cheia de problemas, cheia de situações estressantes, eles vivem mais e sem doença. Por que nós temos tanta doença? Então nós devemos começar a pensar o que nós estamos fazendo, como é que eu trabalho isso de uma forma diferente. E, lógico, Joe Dispenza, ele diz assim que existem inúmeros casos de pessoas que utilizaram o poder da mente para se curarem de doenças. É isso que eu quero dizer. Vibre alto. Então, esse grande neurocientista enfatiza a importância de se conectar com um campo de possibilidades quânticas através de um estado mental coerente. A atração de progresso, que significa, lembra do rádio? Daquelas ondas. Essas ondas, elas não se conectam. Essas ondas eu posso estar em ondas curtas, ondas médias, ou eu posso estar numa outra frequência mais elevada. Então, por que eu quero ficar em ondas curtas? Por que estou vibrando nesse lugar? Vamos mudar isso? Vamos trazer essa harmonia para todo esse corpo, para que esse corpo possa, sim, atrair tudo aquilo que é claro no universo, tudo aquilo que é resposta compatível com a vibração nossa em harmonia e positividade. Bom, então a citação de Gilson Freire, que ele diz que a mente é o espelho da alma, nos convida a reconhecer uma profunda conexão entre o estado mental e a nossa realidade. A mente, então, vista como esse campo de energia vibracional que transcende o físico. Lembra, tudo começa aqui, antes de chegar nesse corpo. A minha doença começa aqui, as minhas dores começam aqui. Então, eu tenho que vibrar energeticamente e mudar esse campo energético. Bom, se eu estou fazendo isso, se eu estou cultivando, se eu estou fazendo essas mudanças, se eu estou mudando tudo isso, através de todos esses cientistas, o que está acontecendo? O que eu posso fazer na minha vida? Parar de dizer, eu sou azarada, nada para mim dá certo, eu vivo cercado de provas de que isso acontece todos os dias. Por quê? As pessoas que reclamam, as pessoas que se colocam numa situação de vítima,
na própria existência, elas vão atrair para elas tudo aquilo que elas estão falando. Então eu gostaria que vocês fizessem o seguinte exercício, 3 minutinhos. Tem 3 frases que vocês deveriam ter para vocês. Todas as vezes que eu pensar numa frase negativa, eu paro e falo, opa, eu vou mudar essa frequência. Por exemplo, ninguém valoriza meu trabalho. Eu tenho que dizer assim, meu trabalho tem valor e encontra quem precisa dele. Só de você começar a pensar nisso, você vai conseguir trabalhar e vai conseguir encontrar aquilo tudo que você precisa. Você não acredita para receber. Você recebe porque acredita. Percebam a diferença? Vou trazer para vocês mais 2 psiquiatras, Tiago Salles e Ângela Linhares. Eu busquei separar os psiquiatras que estão alinhados à espiritualidade. O que o Tiago Salles e a Ângela Linhares falam? Que a ciência materialista, ela separou o corpo e o espírito. Agora, o novo paradigma, que a mente influencia a matéria, é o que está vibrando hoje no universo. Eu conheço um psiquiatra em São Paulo, extraordinário, com um trabalho maior, mais de 30 anos, trabalhando glândula pineal, e ele diz que a mente, o nosso corpo, estando alinhado com a nossa espiritualidade, nós vamos evitar, inclusive, situações de esquizofrenia. Ele foi um médico, hoje, né, não mais, mas foi diagnosticado no início da carreira dele como um médico com esquizofrenia. E ele provou que não era nada físico, mas era algo espiritual. Ouvindo rabinos, ouvindo pessoas de outros lugares, a gente começa a entender que hoje está crescendo esse espaço da espiritualidade na mente. Então, lembra de uma coisa, se a mente influencia a matéria, o que eu tenho que fazer com essa mente? Eu tenho que estar alinhado à minha frequência espiritual. Que frequência é essa? A que você quiser, a que você confia, a que você busca. Tenha sempre uma conexão com esse campo espiritual. Por quê? A fé não é oposta à razão. A fé é um estado emocional de certeza. A neurociência mostra para nós, quando você sente algo como real, o seu cérebro cria as conexões como se aquilo já tivesse acontecido. Você sabe disso. Lembra que tem uma frase muito conhecida de todas as religiões cristãs que diz assim, se creres, verás? Então, por que você não crê? Por que você não crê que pode haver mudanças? Por que você não crê que a ciência pode trabalhar com a espiritualidade? Que está tudo interconectado? Fé não é passividade. Ela é ação com convicção no invisível. Eu conheço um grande estudioso, um grande tzadik, que ele diz assim, se você acredita em algo, viva através de exemplos. A sua vida tem que ser a consequência daquilo que você acredita. Então, se eu acredito que tudo vai dar errado, com certeza vai dar errado para você. E aí eu tenho que aprender aquela outra frase que eu sempre coloco para vocês. Todas as vezes que eu quero mudar alguma coisa na minha vida, eu tenho que visualizar. Eu tenho que trazer para esse cérebro as visualizações. Por quê? Se eu trago para esse cérebro a minha emoção boa, eu vou conseguir transformar as minhas coisas. Consigo. Todos nós conseguimos. Façam o teste. Eu vou trazer para vocês hoje, vou mostrar para vocês vários exercícios, vários exemplos, várias situações que vocês podem fazer e vou deixar para aqueles que escreverem aqui no final que eu quero, eu vou deixar para vocês um PDF, algumas informações complementares a tudo isso que eu já estou dizendo para vocês. Mas vocês têm que escrever no chat, eu quero. Aí eu entrego para vocês. Fecha os olhos. Imagina que você está recebendo uma oportunidade inesperada. Aquilo que você busca. Agora comece a pensar.
que você está sentindo alegria, 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 gratidão, segurança. Respira fundo. A respiração é muito importante para você fazer essa conexão. Respira, puxa, pensa, sente no teu corpo aquilo já acontecendo. Vamos pensar, isso, Sara, eu quero. Eu vou mandar para você. Se eu quero, eu vou, eu posso. Mas você tem que sentir. Não basta só pensar, não basta só desejar, não basta dizer ao universo, o universo me dá, o universo me dá, Criador me dá, Deus me dá. Não é isso. Não. Mentaliza, pensa que você tem o poder. Eu já disse muitas vezes, 6º dia da criação, lá naquele livro chamado Bíblia, pelas pessoas que todas que conhecem ou já ouviram falar, lá está escrito que você tem poder. Por que você não exerce o seu poder? Busque esse poder, por favor. Não deixe esse poder ir embora. Traga esse poder para você. Usufrua do poder que foi dado. Boa noite, minha linda. Usufrua desse poder. Pessoal, é muito importante você acreditar em você mesmo. Sempre respire fundo. Faça então esse exercício, mentaliza, sinta a emoção, sinta você recebendo. Garanto que vocês vão encontrar e vão receber. Mileide, escreva, eu quero, que eu vou enviar para você no finalzinho, vou enviar para você um PDF com muito mais informações complementares a essas que eu estou passando para vocês aqui. Então pensa assim, o que eu tenho que fazer? Vou mostrar para vocês como vocês podem trabalhar no mental com emoções elevadas. É uma técnica que consiste em criar uma imagem mental clara e detalhada. Por que detalhada? Vou dar um exemplo. Eu quero comprar um imóvel, eu tenho que ver o imóvel, eu vou mandar para você. Eu penso no imóvel, eu sinto entrando naquele imóvel, eu sinto a alegria de estar naquele lugar, eu sinto a alegria de já ter aquele imóvel para mim. A partir do momento que eu sinto essa alegria, eu vou trazendo no meu dia a dia tudo aquilo que eu quero ter. Eu digo para o universo, estou aberta a receber de você, universo, tudo aquilo, mas vocês têm que ser detalhistas, têm que visualizar exatamente como vocês querem, ou seja, a energia mental tem que ser clara, detalhada. Enquanto você vai pensando e visualizando isso, a sua emoção tem que estar alinhada. Então você tem que sentir aquilo que você está imaginando que vai acontecer amanhã, hoje. Sente aquela alegria, 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 alegria e deixa. Mas isso não é um dia, não é uma vez. Então eu vou dar um exemplo para vocês de uma pessoa que ela já vivenciou isso. Ela já vivenciou e o que ela conseguiu. Como é que ela... Vamos pensar assim. Eu falei de uma casa, mas vamos supor que eu quero um escritório, quero montar meu escritório. Também posso fazer da mesma forma? Posso. Eu estou querendo um carro? Posso. Eu quero saúde. Opa! Eu já tenho que começar a me sentir com saúde. Como? Eu nasci com saúde, eu nasci com todas as células funcionando bem. Depois, ao longo do tempo, foram tendo alguns desgastes, igual carro. E aí precisou trocar algumas peças. Tem peças que eu não consigo trocar, então eu tenho que cuidar delas de uma forma melhor. Então vamos fazer com que essas peças consigam chegar nesse corpo de uma forma leve e tranquila. Mas para isso, eu tenho que ter hábitos mentais que vão fazer isso com o meu corpo. Então vamos pensar assim, você quer trabalhar naquele escritório, você quer trabalhar naquele local, você quer ter aquele corpo, você quer ter aquela casa, você quer ter aquele marido, você quer ter aquela mulher. Comece a vibrar nisso, vibrar e a sentir, vibrar e a sentir. Enquanto você visualiza, você vai conseguir encontrar o que você deseja. O Joe Dispenza, ele diz assim, que a consistência e a intensidade emocional para você alcançar o que você deseja são cruciais. E aí, vocês sabem que nós temos chakras? Vocês conhecem chakras? Nós temos uma quantidade de chakras no nosso corpo energético. Nesse corpo energético, esses centros são centros de força. Isso o Oriente conhece muito bem. E esses centros de força,
eu tenho que começar a trabalhar. Então pensa assim, que esse centro de força, ele está sem energia. Então eu penso e eu movimento ele para que ele se movimente, tiro dele tudo que é negativo e faço com que ele gire sempre no sentido horário de forma positiva. Vai visualizando que tudo que é negativo vai saindo, vai saindo, vai saindo. Aí você vai subir pela sua coluna, pelo lado de trás e vai chegar aqui nesse lugar. Quando você chega nesse lugar, você aqui tem o quê? O coronal. E o coronal você vai fazer a mesma coisa, vai limpar o seu coronal, vai abrir a sua conexão com o mundo espiritual e vai atrair para você o que você tem de melhor na espiritualidade. Trabalhei esse chakra? Vou trabalhar com esse aqui, vou ativar o chakra frontal. Eu ativo o chakra frontal, a minha glândula pineal que está aqui, com vários exercícios. Eu vou simplesmente dar apenas esse nesse momento. Movimentei o meu chakra, movimentei, vejo, percebo, visualizo eu tirando dele tudo que impede de eu acreditar, de eu enxergar, de eu ver o que é novo, o que é o melhor, a verdade, a sabedoria, aquilo que eu quero, que eu necessito. Vejo isso nesse chakra, ele abre a minha conexão com o mundo espiritual. Aí eu desço mais um pouquinho e eu vou estar aqui no meu plexo solar. Aqui o plexo solar, ele guarda nesse chakra e em outros campos energéticos, outras situações aqui, ele guarda tristeza, ele guarda medo. Quando eu limpo esse lugar, eu vou receber algo muito melhor. Aqui fica guardado a vergonha, aqui fica guardado o abuso. Todos aqueles abusos que eu vivenciei na minha infância, na minha vida, que eu ouvi, que eu vi, que eu vivenciei no meu corpo físico, está guardado nesse chakra especificamente. Por isso que o medo, ele traz uma sensação de falta de ar, porque é aqui que eu trabalho. Além desse, eu tenho um outro, que é o chakra laríngeo. Eu ouvi muita besteira quando criança, ouvi muitas situações negativas, entraram, vieram, travaram a minha garganta e foram aqui para o meu plexo solar. Então, são lugares que eu tenho que trabalhar? Sim. Limpar daqui tudo aquilo que eu não falei. Por que eu tenho dor de garganta? Ah, porque tem um vírus, porque isso, porque aquilo. É porque você não fala o que você precisa falar. E aí você limpa esse chakra. E vai fazendo isso com os outros. Você tem o chakra cardíaco e tem vários outros aqui no seu corpo. A partir desse momento, você vai fazendo com que essas emoções, vai energizando essas emoções e fazendo com que seu corpo esteja melhor. Outra forma de você estar melhor é a meditação. Faça meditação, entre em um estado meditativo e comece a direcionar a sua atenção para cada um desses centros. Eu já vou limpando, limpando, colocando. Vou visualizando a emoção que eu quero nesse momento. Quero visualizar o quê? Quero resolver o problema da minha vida financeira. Todo mundo quer resolver o problema da vida financeira. Todos agora só falam em vida financeira. Então, o que eu posso fazer para desbloquear? Eu tenho que abrir e desbloquear esses chakras. Ah, mas eu não acredito nisso. A minha religião diz que isso não existe. Bem, veja o Oriente, como o Oriente trabalha. Veja como as pessoas que estão lá e que estão numa outra conexão, como elas estão. Por que você não pode tentar? Tente, experimente, verifique. É importante que você faça a limpeza nesses chakras, porque você vai limpar o seu campo energético. Limpando o seu campo energético, você vai permitir que aquele sentimento de amor, de segurança, permeie esse corpo energético. E você vai manter essa imagem e essa emoção dentro de cada um desses chakras. Para quê? Eu tenho que ter o quê? Intenção clara. E eu tenho que reafirmar a minha intenção de atrair o melhor na minha vida constantemente, sentindo essa intenção como uma certeza presente. A forma como você pensa, como você trabalha o seu campo quântico, faz a diferença na sua vida. Tudo aquilo que eu quero de bom, eu tenho que fazer no meu campo energético. Não é no meu campo físico.
Meu campo físico é só uma consequência do meu energético. As dores que eu sinto nesse meu campo físico é em razão de tudo aquilo que eu tenho no meu campo mental, no meu campo espiritual, no meu campo energético. Então faça isso. Veja e pensem que existem outros campos aqui ao nosso redor, não é só esse. E aí, trabalhando nesse campo quântico, eu vou poder trabalhar no que eu tenho no passado, nos meus hábitos e nos meus padrões de pensamento e de ações passadas. Vamos mudar isso. Já falei várias vezes, muda. Vamos pensar assim. Suponha que você queira melhorar a sua saúde. Um exemplo. O que você faz? Você entra num estado meditativo. Nesse estado profundo de meditação, você vai buscar desligar o seu corpo físico daquele ambiente e de um tempo linear. Como é que eu faço para entrar nesse estado meditativo? Tem várias formas. Eu posso ouvir uma meditação guiada, eu posso ouvir apenas um som, eu posso ouvir uma sessão de Theta Healing. Na sessão de Theta Healing, o Theta Healer, no caso eu trabalho com Theta Healer, ele entra no seu corpo, ele enxerga seu corpo interno e enxerga o teu corpo espiritual. E aí ele vai subindo com a sua energia, ele tira a sua energia e leva a sua energia daqui para um lugar chamado sétimo plano. Como é que você trabalha isso? Através de uma técnica. Mas essa técnica eu posso fazer em mim mesma? Posso. É assim que eu aprendi a fazer nas outras pessoas. Primeiro fazendo em mim. Primeiro testando em mim mesma aquilo tudo. E é assim que você vai fazendo as modificações no seu corpo físico. Todo mundo precisa de terapeuta? Não. Todo mundo precisa aprender terapia para aplicar no seu corpo. Aplicando no seu corpo mental, no seu corpo espiritual e no seu corpo físico, você automaticamente vai fazer as mudanças na sua vida. Então, deixe de lado, quando você meditar, aquela situação de dor, daquele diagnóstico que você recebeu, e passe a vivenciar uma situação de leveza, de paz, de saúde. Traga essa saúde para vocês. Quando você faz isso, você vai transformando toda essa sua conexão, você vai modificando. Boa noite, Marli, boa noite a todos que entraram depois, Adriele, boa noite a todos que vieram depois do início da live. Agradeço a presença de cada uma de vocês. Quando nós estamos então fazendo essa meditação, você vai aprendendo a deixar para trás todas aquelas memórias do seu passado. Você vai se desligando desse corpo físico para um outro corpo, um outro lugar, uma outra conexão com o universo. E a hora que você faz isso, você visualiza a sua nova realidade. Qual é a nova realidade? O seu corpo com saúde. Essa é a primeira coisa. Eu preciso de saúde mental, preciso de saúde física, preciso de saúde espiritual. Ah, mas eu não gosto de igreja. Não precisa ir na igreja. Aqui você tem que aprender que a essência divina está dentro de você. Porque se ela não estivesse dentro de você, você não estaria vivo aqui. Então, trabalhe com essa essência divina ligada a todo o universo, prestando atenção na natureza, como ela funciona. Se tudo que eu tenho, que eu preciso, está no universo, por que eu me desconectei do universo e me liguei às coisas físicas apenas? Porque eu esqueci qual era o caminho de casa. O caminho de casa é esse caminho espiritual que nós podemos ir. E aí eu passo a sentir alegria, alegria, alegria. Você não sente alegria quando vai numa praia, quando você vai numa natureza e começa a observar a natureza? Tenho certeza que todos se sentem alegres naquele ambiente. Por quê? Aquele ambiente traz algo gostoso dentro de você, traz algo leve dentro de você. São essas emoções e são esses lugares onde você vai que faz a diferença na sua alma. Então, tenha uma intenção firme, com essa emoção presente dentro de você, que você vai estar alinhado com esse campo quântico muito melhor e muito maior do que você imagina. Eu tenho que ter intenção clara, eu tenho que ter uma visualização vívida, eu tenho que ter emoção elevada naquele presente e eu tenho que ter gratidão e amor. A partir do momento que eu tenho isso, eu repito constantemente, com consistência. Eu falo,
Eu quero me desapegar das velhas crenças, eu quero me desapegar das velhas emoções, eu quero me desapegar das identidades que eu criei, que não se alinham com o futuro que eu quero. Quando você pratica isso constantemente, muda a sua vida. Várias pessoas que eu conheço que já mudaram. Então vamos mudar também. Por que eu não posso mudar e me tornar um imã para atrair as oportunidades que eu tenho na vida? Qual é a oportunidade que você deseja atrair na sua vida? Escreva aqui no chat, escreva aqui na live, que aí depois eu entro em contato com você e a gente vai conversar sobre o que você está desejando atrair. Mas já vou te explicar o que você já pode fazer. Lembra que eu falei que eu trouxe para vocês hoje psiquiatras alinhados com a espiritualidade? Tem uma psiquiatra chamada Ângela Linhares. Ela diz que muitos dos nossos bloqueios vêm dessas crenças inconscientes e traumas espirituais. Aí você fala, traumas espirituais? Nunca ouvi falar isso. Essa psiquiatra fala muito bem sobre esse assunto. E ela diz assim, que o espírito guarda memórias de medo, de culpa e indignidade. Que essas memórias é que travam a abundância da pessoa. Então, vou dar um exemplo para vocês. Aquela mulher que sempre está perdendo dinheiro, ou quando ela começa a ganhar, inconscientemente, ela acredita que ser rica é ser egoísta. Por quê? Porque ela aprendeu lá atrás. Então, se ela aprendeu isso, ela vai continuar fazendo, acreditando, conseguindo dinheiro e na hora que ganha, perde. Na hora que ganha, perde. Primeira coisa que ela tem que fazer para mudar esse padrão, um ritual chamado perdão energético. Escreve numa folha de papel, eu me perdoo por ter acreditado que não mereço riqueza. Leia isso em voz alta. Eu me perdoo por ter acreditado que não mereço riqueza. Leia isso em voz alta, rasga, queima, destrua esse padrão na sua vida. Tudo aquilo que você escreve, você lê, escuta, você fala, você está tirando aquele trauma de dentro de você. Rasga o papel, queima o papel se você tiver oportunidade, você vai se liberar dessa crença. E aí completa, eu me libero dessa crença imediatamente. Eu me libero dessa crença agora. E você consegue. Então, eu vou contar para vocês uma situação de uma pessoa que essa pessoa, ela trabalhou por 7 dias com a técnica do Joe Dispenza. O que ela queria? Ela era uma pessoa, trabalhava com mídia social, e aí ela disse que nesse momento ela começou a ter problemas. Ela estava bem, estava tudo tranquilo, estava tudo bem na vida dela. Eu vou dar um nome para ela de Ana. Ela sempre foi uma profissional muito boa, mas aí de repente entrou num período de instabilidade. E ótimas habilidades, sempre foi uma pessoa extremamente requisitada, mas aí ela decidiu então aplicar o que Joe Dispenza fala num processo que ela estava vivenciando naquele momento de muita baixa na vida financeira dela. O que ela fez? Lá, Joe Dispenza não diz que eu tenho que visualizar a realidade futura que eu desejo com emoção? E ela começou a fazer isso. Então, Ana, que era uma profissional, sempre foi uma profissional extremamente talentosa, Ana não é o nome verdadeiro dela. Vivenciando essa instabilidade, essa sensação de bloqueio, ela, durante 7 dias, de 30 a 45 minutos por dia, durante 7 dias consecutivos, pela manhã, antes dela iniciar as atividades diárias dela, ela fez a primeira coisa. Ela definiu a intenção e a realidade futura que ela desejava. Ela começou fazendo meditação para acalmar a mente e entrar em um estado de maior presença. Focou a intenção dela em atrair uma nova onda de oportunidades de trabalho, com clientes que valorizassem as qualidades dela e os projetos dela. Quando ela fez isso, ela passou a visualizar. Ela imaginou ela recebendo ligação, e-mail, clientes, chamando ela para trabalhar. E aí ela se viu
também participando de reuniões produtivas, onde as ideias dela eram bem recebidas e onde os serviços dela eram altamente procurados. Primeiro dia. Segundo dia, ela começou a colocar emoção em tudo que ela estava meditando. Fez a meditação para acalmar a mente inicialmente, e aí ela visualizava as cenas do dia anterior. Aí tudo aquilo que ela viu, que ela pensou, que ela imaginou naquele dia anterior, ela começou a sentir as emoções de cada uma daquelas pessoas, entrando em contato com ela, buscando o serviço dela, buscando. E aí ela começou a sentir alegria, gratidão, confiança, entusiasmo e realização. Ela se esforçou para incorporar aquelas emoções no corpo dela naquele momento em que ela estava vivenciando aquilo. Terceiro dia, ela disse assim, opa, eu tenho que verificar o que está impedindo de isso acontecer na minha vida. E aí ela começou a pensar e a lembrar que ela tinha crenças limitantes. Ela dizia assim, o mercado está difícil, não há clientes suficientes. O que acontecia? A mente dela e o inconsciente registrou aquilo e aí ela parou de atrair as pessoas. Então, quando ela visualizou que ela tinha essas crenças, ela disse assim, opa, então agora eu vou transformar essas crenças em crenças libertadoras. E aí ela começou a ver aquilo tudo saindo de dentro dela. Quarto e quinto dia, o que ela fez? Ela detalhou a realidade dela, como seria, e intensificou as emoções. Lembra que eu disse? Eu quero um escritório novo, eu quero uma casa nova, eu quero um carro novo, eu quero uma vida melhor, eu quero um corpo novo. Eu tenho que vivenciar e sentir a alegria daquilo tudo prontinho. Que legal, muito obrigada. Fazendo com que isso acontecesse na vida dela, sentindo a emoção. Então não é só pensar, é sentir. No quarto e quinto dia, Ana fez isso. Quando ela intensificou, a gratidão foi crescendo dentro dela. Ela foi sentindo mais gratidão, mais amor, mais condição de realizar aquilo tudo. Sexto dia, ela já começou a agir como se aquela realidade já estivesse presente na vida dela. Então, além da meditação e da visualização, ela começou... Sim, Sara, vamos lá. Ela começou a meditar e a visualizar aquilo acontecendo. Como se aquela abundância, aquelas pessoas já estivessem ali na porta, na casa dela, constantemente. Olha que interessante. Sexto dia, ela fazendo isso de 30 a 45 minutos por dia. Quando ela começou a sentir isso acontecendo, mesmo que os resultados ainda não estivessem chegando, ela já via, não, isso já aconteceu. Eu quero casar, por exemplo. Eu vou então começar a me ver casada com a pessoa, já vivenciando aquilo tudo, já me sentindo alegre com tudo aquilo que vem para aquelas pessoas que casam com a pessoa certa. Bem, será que eu casei com a pessoa certa? As pessoas sempre perguntam isso. Mas a gente vai fazendo, vai pensando, como diz o meu rabino, amor é algo que se constrói. Como é que é isso? É interessante. É uma construção diária. Quando Ana começou a vivenciar isso, ela chegou no sétimo dia. Sétimo dia, ela já tinha confiança naquele processo. O que ela fez? Reforçou a intenção e as emoções positivas. Mas ela também se permitiu relaxar e confiar no universo. Porque se eu fico assim para o universo, eu quero, tem que acontecer, eu tenho que ver, com ansiedade, não acontece. Então você relaxa, sinta aquilo tudo, entrega para o universo e diz, eu confio. Se você confia no universo, o universo traz para você tudo aquilo que você quer. Então, quando a Ana soltou aquele apego excessivo com o resultado, ela começou a receber as oportunidades. E aí os resultados, o que aconteceram? Sem ela ter feito nenhuma propaganda. Ela recebeu, daí a uns dias, ela recebeu uma primeira proposta. Um antigo cliente dela telefonou, com quem ela já havia trabalhado há mais de um ano e disse, opa, quero recontratar você para um trabalho que eu estou fazendo, porque eu lembrei da sua expertise no passado, assim, assim. Esse foi um. Depois, Ana começou, isso... Gostei, Marli.
Se precisar de advogado para fazer, tem aqui à disposição. Eu quero ver todas essas mulheres empoderadas, felizes, sentindo a leveza, a beleza do universo, se sentindo leve, livre, completamente livre. Bom, então Ana recebeu uma primeira proposta. Ana recebeu uma segunda proposta. No mesmo dia ela recebeu um e-mail de um outro cliente. Opa, que ela já tinha trabalhado com ele há seis meses. E daí alguns dias Ana recebeu a terceira proposta. Daí a 2 dias mais ou menos, ela recebeu o chamado de um terceiro cliente dela. Opa! Ana recebeu num curto espaço de tempo e ela disse, opa, realmente isso funciona. E ela ficou exatamente assim, surpresa e emocionada, porque ela não tinha feito propaganda, ela não tinha feito propósito, não tinha feito nada. E aí esses novos clientes foram chegando e chegaram, que eram clientes antigos, mas que voltaram. Então essa experiência reforçou em Ana o poder da mente dela e da energia dela em atrair aquilo que você foca com intenção e emoção, que é o que Joe Dispenza diz. Às vezes a gente pensa, é um livro de autoajuda, é um PNL, é um neurocientista, é isso e aquilo, isso não vai dar certo. Mas dá certo se você fizer da forma correta. Então o que ela descobriu? Que quando ela mudou a vibração interna dela, que ela se alinhou com aquela sensação, ela se tornou o imã, ou seja, ela começou a atrair as oportunidades que já existiam no campo de possibilidades dessa. Então, é possível eu fazer isso? É possível usar os princípios do Joe Dispenza? Ele pode me levar a resultados surpreendentes? Pode. A chave está na consistência da prática, na clareza da intenção e na incorporação genuína das emoções. Quando eu faço isso, esses três atos, eu tenho um resultado. É a mesma coisa. Eu estou precisando tomar um remédio, um antibiótico. Eu tomo um dia e quero o resultado? Não é assim. Vou ter que tomar 7 dias, 10 dias, como o médico diz. Aí eu vou ter o resultado, a minha infecção vai embora. Mas se eu não fizer isso, não vai ter. Então, você é o instrumento. A fonte é maior do que você e ela traz para você. Integra o espiritual e o científico e vocês vão conseguir ter um resultado sim. Como o Gilson fala, ele fala dessa alma como geradora da forma. O Dispenza diz que o campo quântico responde à intenção desde que eu tenha aquela emoção elevada. Por isso que a gente só tem que pensar coisas positivas. Então fé, corpo, mente e energia precisam estar alinhados. Aí eu vou trazer para vocês um mantra. Esse mantra diz assim: hoje eu me abro para receber com leveza. Hoje eu me abro para receber com leveza. Eu ajo com coragem. Falo com fé e caminho com confiança. A vida conspira a meu favor. Então, você não precisa mais fazer esforço. Que bom, Marli. Faça, Marli, você vai encontrar o resultado. Você não precisa fazer mais nenhum esforço. Você só tem que alinhar a sua vibração com a realidade que você deseja. Então, vou dizer agora para vocês. Para um pouquinho. Visualize uma luz entrando no topo da sua cabeça, ela vai entrando, descendo, uma luz dourada, ela vai percorrendo todo o seu corpo. E você declara assim: eu sou um canal de bênçãos e estou pronta para receber. Lembra disso. Visualize essa luz dourada entrando no alto da sua cabeça, chegando até os seus pés, passando por todo o seu corpo. E diz: eu sou um canal de bênçãos e estou pronta para receber. Quero agradecer a presença de todos vocês e se fez sentido para você, compartilha, salva, me segue e eu trarei mais práticas para vocês e conteúdos que vão alinhar alma, ciência e prosperidade. Nós teremos essas 3 situações: alma, ciência e prosperidade. Nós podemos fazer isso. Gratidão, gratidão a todos.
Beijo grande no coração para vocês. Até a próxima semana. Se eu conseguir ir para o YouTube, eu falo para vocês. Se eu não conseguir ir para o YouTube, eu continuo deixando aqui para vocês o horário, a live e qualquer dúvida, qualquer necessidade, o que vocês precisarem, me fala. Eu estou aqui para ajudá-los, ok? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção e até a próxima semana. Grande abraço a todos. Muito obrigada.